Olá, meu nome é Rosana Santana e essa é a nossa terceira aula do Programa Multiprofissional de Aprimoramento em Estomias, da parceria entre a HMED e a Convatec. E o tema da nossa aula será Cuidado e manutenção com equipamento coletor. Nós vimos essa frase no final da primeira aula. A escolha de equipamento coletor é uma das contribuições mais importantes envolvidas na reabilitação da pessoa com estomia. Ou seja, essas situações são inadmissíveis. A gente precisa adaptar corretamente o paciente com o equipamento coletor. Ele não pode usar por um tempo maior do que realmente ele aguenta. A gente não pode ficar fazendo adaptações, seja com uma latinha com uma garrafa PET ou até mesmo um saquinho plástico. A aquisição desses equipamentos coletores ela é garantida por lei. Então, a Portaria 400 ela respalda que se o paciente tiver convênio, ele pode retirar junto à sua operadora de saúde o material, mas se ele não tiver, esse direito é garantido pelo SUS. Dessa forma, a gente tem que pensar que o equipamento coletor adequado, ele vai fazer uma manutenção correta nessa pele peristomia, deixando essa pele saudável e fazendo esse selo seguro. Ou seja, a gente vai conseguir fazer uma proteção da pele corretamente e prevenir as complicações. Dessa forma, a gente também auxilia a redução dos custos. E qual pode ser o impacto de não adaptar adequadamente esse paciente, de não garantir esse selo seguro? O impacto são as complicações. Então, 66,8% dos pacientes eles apresentam complicações, sendo que 76% delas duram mais que 3 meses. O principal impacto de não ter essa proteção na pele é que aumenta as trocas do equipamento coletor por dia. Uma troca que seria feita a cada 3 dias passa a ser diária. Há um aumento também de 3 vezes o valor médio por mês do paciente, porque ele precisa usar produtos adjuvantes para auxiliar a tratar essa pele e para conseguir fazer a adaptação correta da base adesiva. Com relação aos tipos de equipamento coletor, a gente encontra os de uma peça, seja para as colostomias ou para as urostomias, onde os das colostomias são drenáveis e os das urostomias têm essa válvula já com fechamento acoplado, no caso dos nossos produtos da Convatec, e podendo ser também de duas peças, onde a gente encontra uma separação entre a bolsa coletora e a base adesiva. Esses equipamentos de duas peças facilitam muito a manutenção no dia a dia, a limpeza diária, para que o paciente consiga fazer a sua correta higienização. Como que a gente vai usar o equipamento coletor de uma peça que ele é recortável? Então, a gente precisa lembrar que é necessário fazer a medição da estomia, passar essa medida para a base adesiva, para aí sim fazer o recorte, para confeccionar o orifício de acordo com esse estoma. Quando esse estoma ele é regular, isso facilita muito, porque muitas vezes nós conseguimos medir com uma das medidas que já vem na régua, passar essa medida com a caneta para a base adesiva e promover o seu recorte e adaptar no paciente, tomando sempre o cuidado de dar uma leve puxada entre a bolsa e a base adesiva para que não corra o risco da tesoura perfurar a bolsa coletora. Quando a estomia é irregular, aí a régua não vai ajudar muito. É necessário que a gente faça um decalque. Para isso, a gente costuma usar o acetato, a própria embalagem que vem a bolsa coletora. Então, a gente faz uma demarcação com a utilização de uma caneta ou uma canetinha, recorta esse decalque e aí passa essa marcação para a base adesiva e faz o seu recorte para fazer a sua adaptação. E o equipamento de duas peças, qual que é a principal diferença? No equipamento de duas peças, a gente tem a base adesiva separada da bolsa coletora. Dessa forma, a gente não corre o risco, por exemplo, na hora de fazer o recorte da base adesiva, de cortar a bolsa coletora. Então, como que a gente vai fazer a utilização desse equipamento coletor de duas peças? Quando a estomia for regular, a gente pode usar a régua para fazer a medição, e depois passar essa medida para a base adesiva com o auxílio de uma caneta. E aí, proceder com o recorte através da tesoura. É importante a gente dar a dica para o paciente, depois que ele recortar a base adesiva, ele sempre passar a mão, passar o dedo ao redor da onde ele fez o recorte, para que aquela rebarba que ficou no hidrocoloide, com o aquecimento da mão, ela suma e fique confortável, não fique incomodando ele no momento que ele aplicar a base adesiva. Depois que ele fizer o recorte, ele vai retirar o papel protetor, aplicar a base adesiva e, para finalizar, ele vai fazer o acople da bolsa na base adesiva. Lembrando também de colocar o clipe caso essa bolsa não tenha o fechamento integrado. Qual que é o único problema de a gente usar a régua? Às vezes essa estomia ela tem uma leve depressão, né? Uma leve deformação em algum local, como a gente pode ver aqui na foto.
E parece que não, mas esse pequeno espaço que fica entre a base adesiva e a estomia pode causar uma infiltração. O efluente pode entrar em contato com essa área, penetrar por baixo da base adesiva, e no momento que for retirado o equipamento coletor, nós vamos ver essa dermatite acontecendo, como na foto aqui na lateral. Para facilitar e evitar esse tipo de situação, nós da Convatec temos a tecnologia moldável, através da Surfit Plus. Então, ele é também um equipamento coletor de duas peças, tá? Ele existe no formato uma peça também. E a gente vai fazer uma moldagem dessa base adesiva, sem o auxílio de tesoura. A gente não vai precisar utilizar nenhum equipamento cortante. É muito fácil de utilizar esse equipamento coletor. Essa base adesiva moldável, ela permite com que a gente faça com a própria mão o molde, tá? A gente dá uma leve tração, uma leve puxada na base adesiva e vai moldando, nunca esticando, tá? Sempre fazendo esse movimento para trás e apertando, até ficar do tamanho adequado para a gente colocar lá no abdômen ao redor da estomia. Ele vai fazer esse selamento seguro ao redor. E o mais interessante, ele mantém o efeito memória, então ele tenta voltar para a posição original da fábrica. Por esse motivo, ele faz um selo seguro ao redor da estomia e faz um abraço. E aí as pessoas muitas vezes perguntam: mas será que não vai comprimir, não vai apertar o estômago? Não, porque no momento em que essa base adesiva está fazendo o rebote, ele encontra a umidade da estomia, ela para de fazer esse efeito, garantindo então esse selamento seguro que a gente espera que todos os equipamentos coletores façam no momento que a gente faz a adaptação adequada. Depois de aplicar a base adesiva, a gente vai aplicar a bolsa, assim como nós vimos nos slides anteriores, e fazer o fechamento, se ela não tiver o fechamento acoplado. Então, esse equipamento moldável, ele é bem interessante justamente porque ele garante esse ajuste personalizado, ele faz esse efeito rebote que eu comentei, e o mais importante, ele faz esse selamento seguro. Ou seja, por mais que o ângulo de drenagem, por exemplo, seja lateralizado, por ele fazer esse selamento, ele impede que o efluente entre em contato com a base adesiva e faça uma infiltração. Então, a gente consegue ver nessa imagem que a gente tem a primeira resina desgastada, e logo abaixo, ela tem um filme de polietileno. Então, esse filme impede que haja uma corrosão e que esse efluente entre em contato com a pele e peristomia. Dessa forma, a gente tem uma maior segurança para essa pele, mantendo ela saudável. Além dos tipos de equipamento coletor de uma peça, duas peças, a gente também tem as bases adesivas que são diferentes. Nós temos planas, convexas e as convexas rígidas. A convexidade rígida, ela possui um formato pré-cortado, então ela já vem com um tamanho adequado e a gente precisa escolher de acordo com o tamanho da estomia. A gente não vai fazer a moldagem dessa base adesiva, ela já vem pronta para uso. E com relação à troca do equipamento coletor, como é que a gente vai recomendar? Então, a gente sabe que existe um tempo médio de uso, tá? A aderência média ela é entre 3 e 5 dias, sendo que para os efluentes mais líquidos, ela dura um pouco menos. Então, nas ileostomias e nas urostomias, o tempo médio de uso é de 2 a 3 dias. Já nas colostomias, o tempo médio é de 3 a 5 dias. A gente precisa orientar o paciente a fazer a avaliação da base adesiva para entender se ela está saturada ou não naquele período de uso. Então, a gente precisa orientar o paciente a remover o equipamento coletor na hora da troca e olhar a base adesiva e ver se a resina que estava em contato com a pele, ela se mantém íntegra ou não. Se ela não estiver íntegra, o risco é de estar acontecendo então essa infiltração e esse efluente ficar em contato com a pele do paciente, causando uma dermatite peristomia. Dessa forma, se ela estiver com essa corrosão já aparente, a gente precisa orientar o paciente a reduzir um dia na sua troca. Então, se ele estava acostumado a trocar a cada 5 dias e ela está se apresentando como na foto aqui do slide, a gente orienta a fazer essa troca com 4 dias e verificar como vai estar a condição dessa resina. Como que vai ser utilizado o equipamento coletor drenável, que são os equipamentos que nós utilizamos para as colostomias? Então, a gente pode esvaziar ou substituir o equipamento coletor quando for necessário. Lembrando que, quando ele é de uma peça, dificulta um pouco mais a sua higienização, tá? O de duas peças, a gente consegue separar a bolsa coletora da base adesiva e fazer a higienização separada uma da outra. Então, nós podemos manter a base adesiva para poder fazer o esvaziamento da bolsa coletora. Como deve ser o passo a passo? Ele vai esvaziar a sua bolsa coletora quando chegar a mais ou menos 1/3 da sua capacidade.
até para diminuir o peso e não correr o risco dele soltar, então da base adesiva soltar do abdômen. Ele vai esvaziar e, ao término, ele vai higienizar a parte externa e interna com um papel higiênico, para que tire qualquer resíduo que tenha ficado. Depois, ele vai proceder com o fechamento da bolsa, ou com o clipe, ou com o fecho integrado, de acordo com o equipamento coletor que ele utiliza. Já com relação à troca do equipamento coletor, ele vai precisar remover a base adesiva, lembrando que existem os removedores de adesivo que auxiliam para que não haja nenhum trauma nessa pele, então precisa ser avaliada também a necessidade da utilização desse tipo de material, principalmente para as peles que já estão mais sensibilizadas e que são flácidas também. Vai descartar o equipamento coletor anterior e vai higienizar essa pele. Com o quê? Água e sabonete, tá? O ideal é que ele faça a espuma de uma palma da mão contra a outra e depois ele passe apenas a espuma em cima da sua estomia e também na pele ao redor. É importante garantir um enxágue completo, para que não fique nenhum resíduo de material, para que no momento que ele coloque o equipamento coletor novo, não faça ali, por exemplo, uma dermatite de contato. Depois que ele terminar então de fazer essa higienização com a espuma e esse enxágue, ele vai secar delicadamente essa pele, com uma toalha ou um pano bem macio. Vai fazer a medição da sua estomia, o recorte ou o molde, depende do equipamento coletor que ele utiliza, como a gente já aprendeu anteriormente, e vai colocar o equipamento coletor novo. Para os pacientes que apresentam pelos na região do abdômen, é importante remover esses pelos, cortando mesmo, deixando eles baixinhos com a tesoura, para que não haja então uma foliculite, até por causa da tração no momento da remoção da base adesiva, e também evitar que fique excesso de umidade entre a bolsa coletora e a pele do paciente, para que não haja uma dermatite como essa que a gente vê aqui na foto, porque a bolsa ficou molhada após a higienização. Para a gente recapitular aqui, quais seriam os cuidados diários, né? Então, a gente precisa orientar o paciente a sempre observar a sua estomia. Então, a gente comentou lá na primeira aula a respeito das características, que a estomia deve ser vermelha, rósea, muito similar à mucosa da boca, então ter esse brilho e essa umidade sempre presentes. Orientar que ele precisa higienizar adequadamente essa estomia, essa pele peristomia, com água e sabonete, não usar produtos agressivos, não precisa passar álcool, não precisa passar acetona, é apenas água e sabonete. Terminou? Enxaguar muito bem para que não fique resíduo de sabonete, de produto químico na pele. Secar delicadamente, mas garantir que essa pele esteja realmente seca, até mesmo para a base adesiva conseguir fazer a sua adequada adesividade e também para que a bolsa coletora não corra o risco de causar uma dermatite. Manter a estomia, a pele e peristomia sempre limpas, mantendo sempre o recorte adequado naquela base adesiva para que não corra o risco de ter infiltração do efluente entre a base adesiva e a pele do paciente. Evitar aplicar óleos, passar lencinho de limpeza de bebê, hidratantes, porque isso vai atrapalhar a adesividade da base adesiva e pode provocar inclusive uma reação alérgica. E também sempre avaliar o débito e as características do efluente no momento de esvaziar. Lembre-se sempre de orientá-lo a esvaziar quando chegar a 1/3 da capacidade do equipamento coletor. Para auxiliar na escolha e na indicação correta do equipamento coletor, a Convatec desenvolveu um protocolo de avaliação e prescrição baseado num algoritmo, para a gente conseguir escolher adequadamente o equipamento coletor, baseado em 3 principais parâmetros. A gente vai avaliar principalmente, e todas as vezes que for necessário, a altura da estomia, o formato do abdômen do paciente e também o ângulo de drenagem. Isso facilita muito para que a gente consiga adaptar corretamente esse paciente com relação ao equipamento coletor. Então, na avaliação, através desse algoritmo, a gente usa 3 parâmetros básicos e que precisam ser sempre levados em consideração. Então, com relação à altura, esse estoma pode ser alto perfil, acima de 2,5 cm da pele, protuso, entre 2,5 e 2 centímetros, baixo perfil, com menos de 2 centímetros, plano, ao nível da pele, ou até mesmo retraído, quando ele está abaixo do nível da pele. Já com relação ao abdômen, ele pode ter um formato plano, flácido, globoso ou em prega, e o ângulo de drenagem pode ser centralizado ou lateralizado. Então, a gente vai sempre cruzar estes parâmetros. Então, aqui um exercício para a gente aprender a usar o algoritmo, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de um estômago que é protuso, um paciente que está apresentando um estômago que tem um ângulo de drenagem lateralizado
e por esse motivo ele vai precisar de uma convexidade moderada. É muito parecido com aquele jogo de batalha naval que a gente tinha antigamente. Então a gente cruza coluna e linha. O último parâmetro a ser avaliado vai ser o abdômen. E aí a gente vai definir se ele vai ficar na linha superior ou na linha inferior. Então vamos supor que esse paciente tem um abdômen globoso ou em prega. Ele ficará na linha inferior e vai precisar então de um equipamento de uma peça com uma convexidade moderada. Bom, eu deixo à disposição de quem quiser conhecer o algoritmo, é só entrar em contato conosco que nós fornecemos, sem problema nenhum, lembrando que ele é um algoritmo de indicação de produtos Convatec. Nós temos também à disposição de vocês um serviço de atendimento ao cliente, que é um serviço para o paciente que tem uma estomia, chamado-se Com Você, que é um programa de acolhimento à pessoa com estomia. Através do 0800, você, profissional de saúde ou até mesmo o paciente, pode entrar em contato e solicitar uma visita e uma avaliação, para entender se está tudo correto ou porque já apresenta um problema e não está conseguindo fazer uma resolução com o uso de adjuvantes, a gente tem esse sistema para fazer o acolhimento desse paciente, essa orientação, sempre que possível com uma visita presencial, quando não uma visita online, a gente faz uma chamada de vídeo para compreender e orientar esse paciente, para que ele tenha uma reabilitação adequada e volte a ter a qualidade de vida. Muito obrigada, nos encontramos na próxima aula.